Bom, então aqui vamos por partes, né? Como eu havia dito anteriormente, nós temos quatro curvas, certo? Então, pelo valor limite na região de escoamento desenvolvido, né? Que é para valores de 1/Gz maior do que 0,05, nós temos dois valores, 4,36 e 3,66, o que indica que esse conjunto de duas curvas na parte superior é para a condição de fluxo de calor prescrito na superfície, constante, certo? Enquanto que aquele conjunto que converge para o valor de 3,66, ele é para a condição de temperatura na superfície constante, certo? São essas duas curvas aqui. E nós temos, para cada conjunto, né, para cada par de curvas, duas linhas. Uma linha tracejada, que é para o comprimento de entrada térmica, ou seja, quando o perfil de velocidade já está desenvolvido e o perfil de temperatura se desenvolve, né? E para o comprimento de entrada combinada, que é a linha cheia, certo? E esse comprimento de entrada combinada, na verdade, deve ser, né, um conjunto de infinito de curvas, porque, né, esse comprimento de desenvolvimento, né, ele vai depender do número de Prandtl, certo? Então, aqui ele mostra somente para um número de Prandtl, né, que é 0,7, tá? Mas saibam, né, que há várias curvas, né, tá? Então, para o comprimento de entrada combinada, para esse número de Prandtl, o valor é maior, né, aqui na região de desenvolvimento, o valor é maior do número de Nusselt do que para o número de Nusselt da região de entrada térmica somente, certo? Então, se nós variarmos o número de Prandtl da linha cheia, o que nós vamos ver é uma curva um pouquinho posicionada um pouquinho diferente dessa daqui, né? E de fato, se o número de Prandtl for maior do que 0,7, se for 10, por exemplo, água gelada, ele vai estar abaixo dessa linha do 0,7, né, e mais próximo da linha tracejada, para aquele par que corresponde à condição de contorno, certo? Então, se nós tivermos 10, 100, né, 200, ele vai cada vez estar mais próximo dessa linha de comprimento de entrada térmica somente. Por que isso? Porque eu posso imaginar que a entrada térmica somente, isso é um exercício mental, né, ela corresponde a um número de Prandtl infinito. Né? Porque quando eu tenho a entrada térmica somente, se o número de Prandtl for infinito, quando o fluido adentra o tubo e começa o processo de escoamento com transferência de calor, se o número de Prandtl for hipoteticamente infinito, a camada limite de velocidades ela já vai se desenvolver instantaneamente, né? Porque Ni sobre alfa, né? Então o número de Prandtl infinito significa um Ni muito maior do que o alfa, difusividade térmica, a camada limite de velocidade vai crescer instantaneamente e vai ficar só a de temperatura para se desenvolver. Então, na verdade, essa linha tracejada ela é o limite inferior, digamos assim, né, da curva cheia, né, para quando eu tenho o número de Prandtl tendendo ao infinito, certo? Tá? Então, tudo isso está se explicando aqui, na verdade. Tá? Eu estou explicando esses tópicos que estão aparecendo aqui. Tá? Então, por isso, né, que nós temos esse conjunto de duas curvas para as duas condições de contorno. Tá? E, e, e vale a pena dizer, né, que esses números que estão aqui, né, no eixo y e no eixo x também, obviamente, eles são números reais, verdadeiros. A gente pode usar esse gráfico para coletar dados, né, e avaliar valores de número de Nusselt local para aquelas duas condições. Tá? Não é simplesmente um gráfico qualitativo para mostrar a tendência, não. Tá? E nesse gráfico aqui, particularmente, ele pode ser usado para a gente obter dados a partir dele, para leitura. Tá? E isso é feito em alguns exercícios, esse gráfico é utilizado. Tá? Então, nós temos aqui o comportamento, né, dos nossos números de Nusselt locais. Tá?
É claro que o número de Nusselt local ele é importante para o conhecimento do coeficiente de transferência de calor local, do comportamento térmico local. Mas em projeto térmico de equipamentos, de sistemas, o que importa mesmo, para fazer conta, é o número de Nusselt médio. Então, para todos os efeitos, as correlações que nós vamos mostrar são correlações para o número de Nusselt médio. Tá? E isso vai ser feito nos slides a seguir. Só que antes de fazer isso, só queria dar uma passadinha nesse texto que está aqui do lado, só para ver se não ficou nenhuma coisa esquecida aqui. Então nós temos para a curva de desenvolvimento combinado, o número de Nusselt, seja para a condição de temperatura ou de fluxo prescrito, ele é uma função do número de Graetz e do número de Prandtl. Perfeito. Por quê? Porque aqui nós temos somente uma curva para o número de Prandtl, 0,7, mas a gente viu que se nós aumentarmos o número de Prandtl, cada vez mais aquela linha cheia ela vai se aproximando da linha tracejada, para a sua respectiva condição de contorno, fluxo ou temperatura constante prescrita. Tá? Claro, no desenvolvimento térmico somente, isso significa que o número de Prandtl, hipoteticamente, ele é um valor infinito, então ela só depende do número de Graetz. Tá? E isso é o que está sendo colocado aqui, tá? como uma pergunta, mas na verdade na explicação eu acabei já respondendo aquela pergunta. Tá bem? Bom, então, como nós havíamos mencionado, o que importa para cálculo de engenharia é o conhecimento do número de Nusselt médio. E esse número de Nusselt médio, ele resulta de uma integração do coeficiente de transferência de calor local em função de x, tomada média ao longo do trecho L de interesse, e adimensionalizado utilizando-se o diâmetro do tubo e a condutividade térmica do fluido. Tá? Então, eu vou apresentar aqui algumas relações para calcular o número de Nusselt médio para as condições de contorno respectivas ali que foram avaliadas. E o nosso livro, ele, pelo menos na 7ª edição, ele apresenta duas correlações que não estão nos slides. Aqui nos slides eu peguei de outros livros, outras referências, acho que até edições anteriores do Encropeira, e algumas referências em trocadores de calor, referências alternativas. Tá? Eu optei por não apagar, na verdade eu sempre apresento isso todo ano, e depois nos exercícios eu falo um pouco das relações que estão no nosso livro, no Encropeira. Tá? São relações mais modernas, digamos assim, mas não menos usuais. Essas aqui são bem usuais também. E aí eu deixo para a gente resolver ou apresentar durante a aula síncrona essas relações que estão no Encropeira, tá? Para a gente não perder o ritmo aqui, tá bom? Então, a primeira expressão que eu mostro, principalmente laminar ainda, tá? Tudo aqui é laminar. É uma expressão para o desenvolvimento térmico somente, ou seja, a velocidade já está desenvolvida e está desenvolvendo só a temperatura. E aqui nós vemos o seguinte, o critério é uma combinação de duas relações. Tá? Então, o critério é o seguinte, se o produto Reynolds-Prandtl sobre L sobre D for maior do que 100, eu uso essa expressão, certo? Para o número de Nusselt médio. Se o Reynolds-Prandtl sobre L sobre D for menor do que 10, aí eu uso essa expressão daqui. E se ele estiver entre 100 ou entre 10 e 100, eu tomo uma média ponderada dessa forma aqui, tá? Uma expressão ponderada dessa forma, tá? Mas vamos ver o seguinte, o que é Reynolds-Prandtl sobre L sobre D, que aparece tanto aqui quanto aqui. Reynolds-Prandtl sobre L sobre D, na verdade, é Graetz. Então, o inverso de Graetz, que é o eixo x, para esse caso aqui, ele deve ser 1 sobre Graetz, aí vou ter que inverter o sinal, maior do que 0,1. Então, se eu volto aqui no gráfico,
né? Se eu volto aqui no gráfico, inverso de Gretz maior do que 0,1, eu estou nessa faixa aqui, ou seja, eu já estou na região desenvolvida. Então, é claro, o valor do número de Nusselt médio vai ser essa constante que é 3,66 aqui, que é o que ele mostra aqui. Se o inverso de Gretz for agora menor do que 0,01, né, eu estou tomando o inverso aqui, eu vou estar numa região, eu vou estar numa região que é essa região aqui, 0,01, ou seja, daqui para trás. Então, se for daqui para trás, né, se o comprimento do tubo for tal que eu estou naquela região para trás de 0,01, eu uso essa expressão aqui para a média, certo? Então, o que seria a média, né? A média aqui, vou tentar desenhar com o cursor, né? É para a condição de temperatura na superfície constante e comprimento de entrada térmica somente. Então, eu estou olhando para essa linha tracejada aqui de baixo, né? Então, se o comprimento do tubo for tal que ele escrito na forma dimensional, né, usando 1 sobre Gretz, for menor do que 0,01, a média vai ser a média dessa curva tracejada aqui, certo? Desde a entrada até o 0,01. Esse é o valor local e eu vou ter uma média dessa curva aqui, tá? E se eu estiver com o comprimento do tubo adimensional entre a faixa de 0,01 e 0,1 de inverso de Gretz, aí eu uso essa interpolação aqui, tá? Usando o expoente 3 aqui, né? Para valores intermediários, tá? Beleza? Todas elas vão ser dessa natureza, tá? Por exemplo, existe uma outra, eu falei todas, mas quase todas, né? Existe uma outra expressão que é devida a esses dois autores, Seager e Tate, que eles apresentam uma correlação para o desenvolvimento combinado, né? O desenvolvimento combinado e vale e para temperatura prescrita, né? Notem que o T, né? Então, o desenvolvimento combinado para essa faixa de Prandtl, né, para essa faixa de μ sobre ms, aqui o μ é a viscosidade do fluido na temperatura média de mistura sobre o valor da viscosidade calculado na temperatura da parede, né, que é a constante ali, e nós temos essa expressão. E ela vale para esse Gretz, né, Reynolds-Prandtl sobre L sobre D elevado a 1/3 vezes esse fator aqui, maior do que 0,2, tá? Então, mais ou menos esquecendo 1/3, esquecendo o mi sobre mi ali, se eu tomo o inverso disso, né, significa menor do que 0,5. Menor do que 0,5 do desenvolvimento combinado, né, eu vou estar aqui, ó, 0,5 está aqui, seria o inverso do Gretz, né, para essa curva linha cheia aqui, porque é desenvolvimento combinado, certo? Então, seria, se ele for menor do que isso daqui, eu tenho que fazer uma média, tá? Se ele for maior, aí ele já é plenamente desenvolvido, tá? Então, aí vai valer o 3,66, tá certo? Tá bom? E aqui tem um comentário sobre as propriedades, né? No slide anterior, na correlação anterior, eu acho que eu não falei, aqui propriedades avaliadas na temperatura média, aqui propriedades avaliadas na temperatura de mistura média entre a entrada e a saída, tá? Então, acho que dá um tempinho de falar sobre mais um aqui, né? Para desenvolvimento térmico somente, né? Então, o perfil de velocidade já se desenvolveu e eu tenho só o perfil de temperatura se desenvolvendo para a condição de fluxo prescrito. Então, vale exatamente a mesma coisa. Gretz menor que 10 ou o inverso de Gretz maior do que 0,1 e aqui inverso de Gretz menor do que 0,01. Tá? Não tem a média aqui, né, porque nessa referência particular que eu obtive, ela não aparecia, não era fornecida. Tá? Mas eu acho que dá para. Então eu não quis colocar até para não inventar. Né? Mas eu acho que, usando o bom senso, a gente poderia aplicar aquela média ponderada também. Tá? Então, eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Só quero ver o que vem aqui. Tem mais uma de desenvolvimento combinado, mas eu acho que essa daqui a gente pode
relevar, né, e tá subentendido aqui, tá? Porque nós já estamos chegando nos 15 minutos, tá bem?